Vídeo ferrarista neste sábado, vamos falar sobre teto orçamentário e desenvolvimento do carro vermelhinho. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois é, vamos começar com o seguinte: se você não viu os vídeos anteriores do canal, que deram uma incrementada na nossa playlist de estatísticas, curiosidades, dê uma olhada, tem comparativo do RB19 com o W11, tem o impacto da penalização da Red Bull e a jogada que eles fizeram para dar uma reduzida nos danos, tem a temporada com mais ultrapassagens na história da Fórmula 1, tem Fórmula 1 versus Fórmula E e tem também a trapaça da asa flexível da Aston Martin. Se você não viu essas coisas, deem uma olhada aí. E também tem a bomba do carro de 2026, assista porque é importante. Agora indo para a Ferrari, nós sabemos que a Williams está pedindo uma certa brecha, uma certa exceção no teto orçamentário para poder fazer algumas melhorias estruturais. Atualmente, a Fórmula 1 conta com o seguinte no seu orçamento: 36 milhões de dólares em capital, durante um período de 4 anos, podem ser investidos pelas equipes para melhorarem as suas instalações. Isso seria um valor fora a parte do teto orçamentário de desenvolvimento que nós já conhecemos. Só que a Williams está pedindo que tenha uma exceção na Fórmula 1 para que eles consigam então melhorar ainda mais as suas instalações, já que o James Vowles, o atual chefe da equipe, afirma que eles não terão condições de brigar de igual para igual com os seus rivais, porque estão extremamente defasados. Ou seja, a Williams parou no tempo, na sua estrutura, e precisa agora recuperar isso tudo, só que na era do teto orçamentário. Toto Wolff, que é amigo de James Vowles, o Vowles trabalhou na Mercedes por anos e anos, saiu em defesa da Williams, porém Frederic Vasseur, da Ferrari, já veio contra, e a argumentação dele, para mim, é excepcional. Conforme você confere na descrição na matéria-fonte, Vasseur afirma que a boa forma da Fórmula 1 é resultado de estabilidade. Se você mudasse os regulamentos toda semana porque alguém tem um problema ou algo em querer investir, então é o fim da estabilidade e é um processo não linear. Hoje, a Williams quer um novo sistema, amanhã vai ser alguém querendo comprar um caminhão, depois vai ter alguém querendo uma nova versão do simulador e é uma discussão sem fim. E que é necessário deixar claro que o limite orçamentário foi o maior passo para a Fórmula 1 em termos de estabilidade, convergência de desempenho, lucratividade da equipe, e isso significa que se forem na direção de apoiar essa exceção, então será o fim do teto orçamentário. A argumentação dele é fenomenal. Realmente, o teto é o maior passo que a Fórmula 1 deu em estabilidade, convergência de desempenho, lucratividade, etc. Por mais que algumas pessoas estejam ainda fazendo uma análise extremamente rasa disso, e eu vejo até nos comentários algumas pessoas falando: mas a Red Bull tá lá na frente. Ainda não entenderam o todo do teto orçamentário, não entenderam alguns nuances e algumas questões que levaram a Red Bull a estar lá na frente. Já é quase que uma unanimidade no mundo da Fórmula 1 que foi um grande acerto. E ficar abrindo exceção significa o fim do teto. Isso é óbvio e o Frederic Vasseur foi perfeito. Por mais que eu queira que a Williams melhore o seu desempenho, e eu acredito que todo fã de Fórmula 1 quer ver mais competitividade, ainda assim, existem regras que devem ser seguidas e a Williams vai ter que fazer o seu melhor dentro dessas regras. Se você abrir exceção para um agora, depois vai ter que abrir para outro amanhã, você vai ter que abrir para um outro depois de amanhã, aí acabou o teto orçamentário, porque toda hora alguém vai querer alguma coisa e vai poder usar como desculpa que você abriu exceção para um lá atrás. Então foi perfeito o Frederic Vasseur. Eu já até falei aqui, ok, talvez eles pudessem fazer alguma coisa no sentido de gerar um outro teto orçamentário para desenvolvimento de estrutura e tal. Eu já cheguei a comentar isso aqui no canal, mas olhando por essa perspectiva do Vasseur, é fantástico o que ele falou e eu concordo 100% e espero que a Fórmula 1 não abra exceções, porque senão o teto orçamentário está fadado a ser extinto e a Fórmula 1 a perder um grande passo que deu nesses últimos anos. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o desempenho da Ferrari. Sabemos que até apresentaram um ritmo um pouco melhor nas últimas provas, inclusive fala-se muito da evolução da Ferrari, já que a disputa pelo segundo lugar de construtores está totalmente em aberto,
com Ferrari, Mercedes, Aston Martin brigando ali e tendo uma rotatividade muito grande a cada grande prêmio de quem consegue chegar mais próximo da Red Bull. E o Frederic Vasseur deu uma entrevista, que você também confere na descrição, afirmando que eles pretendem ganhar até 8 décimos até 2024. Olha só que pensamento interessante. A fala dele mais precisamente é de que pretendem ganhar mais 2 décimos até setembro, outros 2 décimos em outubro e mais 4 para 2024. Eles têm um plano de trabalho de desenvolvimento pensado só para isso e ele independe das outras equipes, ou seja, não interessa o que as rivais estão fazendo. O plano da Ferrari é esse, os 8 décimos até 2024. Esses 8 décimos seriam suficientes para a Ferrari dar um salto e agora estar brigando por um título, por exemplo? Não sabemos, porque não sabemos o tanto que a Red Bull, por exemplo, vai evoluir, ou o tanto que a Mercedes, a Aston Martin vão evoluir também. Mas claro que há uma perspectiva interessante de desenvolvimento de 4 décimos nos próximos meses. É bastante coisa. Ou seja, a Ferrari ainda vai atualizar bem esse carro de 2023 para poder chegar nesses 4 décimos aí. Ganhar 4 décimos não é uma tarefa fácil. Por mais que os carros evoluam demais ao longo de uma temporada, estamos falando numa era de teto orçamentário, escalonamento de túnel de vento, em que você precisa ser extremamente assertivo com os seus upgrades, com aquilo que você está fazendo nas melhorias do carro, porque você não tem chance de refazer, você não pode se dar ao luxo de errar como Ferrari, Mercedes e Red Bull faziam antigamente. Elas injetavam dinheiro infinito na Fórmula 1 e podiam errar à vontade porque tinha dinheiro e tempo para poder cobrir tudo, além de estrutura. Agora não é mais assim, você precisa ter uma alocação muito bem estudada dos seus recursos, que é o que nós falamos naquele vídeo da Red Bull, em como ela está dando uma, entre aspas, burlada na penalização que recebeu. Então a Ferrari tá sim muito confiante, 4 décimos é coisa pra caramba em 2 meses, e eu vou torcer para que isso se concretize. Exatamente a mesma lógica que citei agora da Williams. Queremos ver competitividade. Quem é fã de corrida de Fórmula 1 quer ver competitividade. E ter uma Ferrari evoluindo seria excepcional para o esporte, assim como a Mercedes, a Aston Martin, a McLaren, que chegou ali na galera também. Seria excepcional e eu vou ficar na torcida para que isso realmente aconteça. Espero, de verdade, que a Ferrari consiga e eu quero saber se você confia nessa projeção, se você confia nesse trabalho do Vasseur, que agora é que está começando a aparecer o dedo dele na Ferrari. Antes, tudo que ele pegou tinha sido do trabalho anterior, no caso do Mattia Binotto. Então vamos aguardar para ver e quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!